Falsificação, adulteração, contrabando, pirataria de produtos. Problemas que afetam o bolso, a saúde e a segurança de milhões de brasileiros. De bebidas a combustíveis, de alimentos a cosméticos, de cigarros a medicamentos. Diversos setores da economia são atingidos. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a ABCF, as falsificações, o contrabando e a pirataria geram um prejuízo, pelo menos geraram no ano passado, um prejuízo de aproximadamente 471 bilhões de reais. Isso com perdas de arrecadação tributária e de faturamento das indústrias legalmente estabelecidas. Mas o prejuízo vai muito além do econômico. Produtos adulterados podem representar riscos sérios à saúde, como mostra a grave crise de adulteração de bebidas com metanol. O tema é complexo, exige reflexão e ação do governo, de empresas e de consumidores. Eu sou Rosiane Kennedy e começamos agora mais uma edição do Dois Pontos. Nesta semana recebemos Renata Cerqueira, integrante da Comissão Técnica de Alimentos do Conselho Regional de Química em São Paulo e professora da Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Agradeço muito. Também conosco, aqui no estúdio, nós temos o Rodolfo Ramazzini, que é diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Muito bem-vindo, Rodolfo. É um prazer estar com vocês aqui. E claro, para acompanhar essa conversa, conduzir essa entrevista, esse bate-papo comigo aqui no estúdio, sempre um repórter que cobre esse noticiário específico no dia a dia. E aí a gente tem o prazer de receber uma vez mais no Dois Pontos Gonçalo Júnior, que é repórter da editoria de Metrópole do Estadão. Muito bem-vindo. Obrigado, Rosane. Prazer estar aqui. Agradeço a presença dos convidados também. Vamos lá, a primeira questão que eu quero saber de vocês é assim, quais são os produtos de fato que são mais alvo mesmo desses problemas todos, pirataria, contrabando e toda a adulteração, e por qual motivo? Perfeito. Eu vou começar com alimentos, aí depois eu passo a palavra para o Rodolfo para que ele fale um pouco de bebidas. Então, em alimentos, não é uma prática que começou há pouco tempo, então eu sempre falo que é uma prática milenar. Então, a gente tem essa questão da falsificação ou adulteração, acontece há muito tempo. Tem várias formas de você falsificar ou adulterar um alimento, então você pode fazer isso por substituição, por diluição. O que eu quero dizer? Colocar produtos que têm um maior valor agregado no menor valor, você pode colocar troca de rótulos. Infelizmente tem muitas formas, por isso que precisa trabalhar muito forte na questão de mitigação quando a gente fala de alimento. Então tem alguns que são mais comuns, por exemplo, o azeite, a gente sempre ouve muito falar de azeite, pescados, então toda vez a gente fala muito também de pescados. Então existe café, também tem alguns tipos de alimentos que são mais, infelizmente, comumente adulterados. Isso falando de alimentos. Aí eu passo para você para comentar um pouco sobre bebidas. Infelizmente, de todos os setores econômicos, o mais prejudicado hoje pela falsificação é o setor de bebidas. As perdas no último ano foram de 88 bilhões de reais. Há 3 anos já é o setor mais impactado pela ilegalidade, pela atuação do crime organizado. E isso acontece por diversos fatores. Como outros setores da economia prejudicados pelo mercado ilegal, o setor de bebida é um dos mais impactados porque é um setor que tem uma alta carga tributária sobre o produto legal, que por si só é um convite para o crime organizado tentar operar nesse setor, né? Porque o produto falsificado ele é vendido a preço vil, sem pagamento de tributos, causa uma concorrência desleal, avassaladora e tem um apelo para o consumidor final das classes C, D e E. Isso ocorre não só no setor de bebidas, mas em outros setores altamente tributados, como tabaco, combustível, dentre outros. Mas em nenhum deles o prejuízo à saúde do consumidor é tão severo como é o caso das bebidas alcoólicas que estão ceifando vidas aí, o que para nós nada mais é do que a face mais sombria do crime organizado atuando no setor, que é quando, por lucro, se ceifam vidas. Isso é inaceitável. Então, eu fico pensando mais no lado do consumidor. Como é que ele tem, quais os mecanismos, quais as ferramentas que ele teria para identificar alimentos e bebidas adulterados? Hoje em dia, infelizmente, nós não temos um mecanismo de marcação física ou controle para que isso seja facilitado. Você tem, sim, alguns registros que constam nos rótulos dos produtos, como o registro do mapa, o CIF, dentre outros, que possibilitam uma certa segurança ao consumidor de entender que aquele é um produto com origem. Mas, especificamente falando de bebidas, a gente tinha, sim, um controle de produção no Brasil até dezembro de 2016. Esse controle foi descontinuado.
e foi daquele momento em diante que o setor de bebidas ilegal no Brasil pegou um foguete. Ele subiu absurdamente em termos de volume. Ao longo dos últimos 3 anos também a gente verificou uma entrada mais forte do crime organizado nessas operações, ou seja, com a capilaridade que eles têm, capacidade de distribuição e capacidade financeira, tornou o nosso desafio ainda mais difícil para mitigar e combater esses produtos ilegais que lesam a saúde e a segurança dos consumidores. O consumidor ele deve estar atento a alguns sinais prioritários para se defender desses produtos ilegais, que são, em primeiro lugar, adquirir produtos em locais da sua extrema confiança e exigir nota fiscal. Em segundo lugar, se o produto estiver muito barato, abaixo do valor que você está acostumado a comprar, desconfie, porque num país como o Brasil, com a carga tributária que nós temos, isso é praticamente impossível. Produto barato significa, via de regra, um produto roubado ou um produto falsificado. Em terceiro lugar, se o consumidor ele adquire um produto, pode ser um alimento, uma bebida ou qualquer outro produto que ele está habituado a comprar, e verifica uma diferença de lacre, rotulagem, coloração, embalagem, num primeiro momento e num segundo momento de odor ou de sabor, pare imediatamente de consumir esse produto, entre em contato com o saque da fabricante ou diretamente com a BCF nos nossos canais de denúncia, que nós vamos verificar esse fato e, se a denúncia proceder, levar esse caso às autoridades. Tomando esses cuidados, o consumidor se resguarda muito fortemente de consumir um produto ilegal. Eu vou fazer até algo que a gente não acho que eu nunca fiz em todos os programas aqui, mas já de início de programa você falou: "Entre em contato com esse serviço", não sei o quê, e citou especificamente da associação. Já menciona pra gente qual, porque A BCF tem diversos canais de denúncia. Por e-mail tem o denúncia@bcf.org.br e temos também o Disque Denúncia da entidade, que é no 11 3106 5149. Todas as denúncias recebidas por nossos canais são primeiramente verificadas pelos nossos diretores e, quando procedem, são encaminhadas à Anvisa, ao MAPA, às polícias, à Receita, enfim, a quem de direito, para que sejam tomadas as devidas providências. tá, vou até pedir para a produção já colocar também na descrição do vídeo esses dados, essas informações, porque ajuda sem contar os canais oficiais, né? Acho que no MJ tem também alguma. Sim, na Senacom, no MJ, no próprio MAPA, tem a equipe de vigilância agropecuária deles que faz um trabalho brilhante em conjunto conosco aí pelo Brasil. Você tem vários órgãos que você pode procurar para fazer essas denúncias, os PROCONs, enfim, você pode fazer denúncia no Inmetro, dependendo do tipo de produto também. Ou seja, e canais de denúncia existem vários. A questão é levar isso adiante depois para poder coibir essas fontes de produção e importação de produtos ilegais. Eu quero trazer um ponto específico de alimentos. A gente tem um mapa, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele faz o seguinte: então, ele é um órgão regulador que, para que você tenha uma empresa, você precisa se cadastrar e você tem um rótulo, que é o rótulo que a gente fala do CIF, mostrando que o produto é seguro. Então, uma das formas do consumidor se garantir é olhar se tem o rótulo do CIF, do Ministério, para produtos de origem animal e vegetal, Como e é que para eu sei que é um bebidas. rótulo do Ele CIF? existe, eu acho que depois a gente pode mostrar para que os nossos ouvintes vejam. Então, esse é um rótulo específico que o Ministério da Agricultura traz, em bebidas também tem, em produtos, como eu comentei, café, azeite. Então, a gente precisa, como consumidor, estar atento para esse rótulo. Então, essa é uma informação importante enquanto consumidor para se proteger. Não é uma única forma, porque a gente sabe que tem empresas que usam embalagens recicladas, porém é uma das formas de mitigar empresas clandestinas. Acho que esse é um ponto importante de deixar para os nossos ouvintes. Deixa eu, antes de passar para o Gonçalo aqui de novo, você quando falou no início, Renata, sobre os alimentos, sabe o que me chamou a atenção? Eu até anotei aqui para não esquecer de perguntar. Você falou assim, que entre os itens falsificados tem pescados. Sim. Desde a hora que você falou, eu tô processando. Como é que se falsifica um peixe? Sabe, assim, eu falo, parece que é uma brincadeira, mas não é porque realmente eu não faço a menor ideia. Olha, o que acontece muito, esse é um ponto importante, por exemplo, produtos de valor agregado, bacalhau. Vou dar um exemplo que todo ano a gente sabe que tem várias questões. Por quê? Porque ele é caro, salmão também. Então, o que que acontece? Quando eu falo de falsificar, é pegar um produto, um pescado de menor valor agregado e falar que é um bacalhau. Então, quando a gente fala disso, é enganar o consumidor, porque nós poderíamos ter um produto
que seria só salgado, mas ele não estaria com essa questão de identidade como bacalhau. Então, quando eu falo de pescado, eu falo desse propósito, e que é que a gente brinca de comprar gato por lebre, ou seja, eu quero, eu pago, eu invisto num produto, só que eu não tenho ele. Então, quando eu falo disso, eu estou falando especificamente desse caso de comprar um produto que está enganoso. Então, esse é um ponto principal de adulteração. Porque de azeite a gente já ouviu muito, recentemente, inclusive, algumas operações e alguns, inclusive, causando problemas de saúde, Com certeza. Sim. né? Tem azeite com óleo lampante no mercado sendo apreendido. Você tem, no caso específico do bacalhau, que a Renata bem disse aqui, polaca do Alasca salgada sendo vendida como bacalhau. Você tem aí truta alimentada com ração com corante laranja sendo vendida como salmão por muitos restaurantes aí de comida japonesa. Você tem diversos outros casos, como por exemplo atum em lata que não é atum e outros problemas. Isso do gato por lebre é uma coisa antiga, como a Renata bem disse. Agora, a gente sempre espera, apesar de ser um produto falsificado, um gato por lebre, que aquela produção tenha tido um mínimo cuidado de higiene, né? O problema é que, normalmente, os locais que manipulam esses produtos que são colocados no mercado, além do problema de vender gato por lebre, é a falta total de higiene, de parâmetros técnicos na manipulação desses produtos. Então, quando eles chegam para o consumidor final, muitas vezes eles causam um problema gastrointestinal ou outro tipo de problema mais severo, por causa também da má manipulação e da falta de higiene na confecção e na embalagem desses produtos, né, Renata? Esse é um ponto importante que ele colocou, porque nós temos duas preocupações. Essa questão da bactéria, que pode causar um dano, como ele comentou, de que a gente chama de doenças transmitidas pelos alimentos, que é uma desinteria, que pode levar uma pessoa que tem o que a gente chama de imunossupressão a um óbito, mas é incomum que aconteça isso. No caso do metanol, o que aconteceu? Porque a gente não está preparado, o nosso organismo, então o que eles fizeram? Eles realmente substituíram etanol por metanol e isso causa o dano para a saúde. Então essa preocupação porque o adulterador, ele não está preocupado com a questão de saúde pública, então esse é um ponto importante que a gente tem que estar sempre olhando. Quais são, não sei se é possível identificar quais são os pontos onde a fiscalização tem sido mais falha. É possível olhar, não sei se naturalmente cada produto tem uma cadeia diferente, cada setor tem uma cadeia diferente, né? Mas existem pontos mais nevrálgicos, assim, mais sensíveis, que a fiscalização está falhando? Nós vivemos num país de dimensões continentais onde, infelizmente, a fiscalização é completamente ineficaz. Em que sentido? 16 mil quilômetros de fronteira terrestre com países vizinhos e só 28 postos de fiscalização. Se nós pegarmos nossos portos de Belém de Pará até Rio Grande, no Rio Grande do Sul, nós não temos 3 mil agentes fiscais para fazer desembaraço de contêiner. Só no porto de Roterdã, na Holanda, tem 3.200 agentes. Então, infelizmente, a fiscalização no Brasil ela acaba sendo feita nessas pontes de entrada, ou por amostragem, ou quando existe uma suspeita ou uma denúncia. Então, nós temos diversos gargalos que trazem a gente para ter os problemas do tamanho que nós temos no Brasil. Esses são alguns deles. Outro é a falta de rastreabilidade em alguns setores da economia, como ocorre, por exemplo, no setor de bebidas. Você hoje não tem uma marcação que garanta que aquele produto que saiu da fábrica e chega no consumidor final é o mesmo, que aquilo tem procedência. E isso é extremamente preocupante. Você não consegue garantir que o produto que está chegando, apesar dele vir acompanhado de uma nota fiscal, é aquele mesmo que saiu da fábrica. Você não sabe se aquele produto foi trocado no meio do caminho. Por isso que a BCF briga tanto e fala tanto que a gente precisa retomar de alguma maneira o controle de produção e a rastreabilidade no mercado de bebidas para garantir da fábrica ao ponto de venda ou da importação ao ponto de venda a procedência e a qualidade do produto original. Nas discussões semana passada na Câmara na Câmara Federal e no Senado a respeito de majorar as penas para quem falsifica bebidas, algumas pessoas da indústria disseram assim: não adianta marcar o produto original porque o problema é no produto falsificado. Mas é aí que está exatamente isso que a gente está dizendo. Se você marca todos os produtos originais e permite que o consumidor os identifique, isso vai dificultar a atuação do crime organizado na falsificação do produto, porque o produto falso não vai ter essa mesma marcação.
Nós precisamos garantir para as pessoas que estão saindo, indo para bares e restaurantes, que elas tenham segurança para consumir o que está na ponta. Senão o setor vai continuar tendo perdas bilionárias, as pessoas vão continuar com medo e inseguras para consumir produtos, e isso não pode acontecer. Então nós temos que estudar maneiras, junto com o governo, a nível federal, a nível estadual, de mitigar essa distribuição de produtos ilegais, e uma das maneiras de fazer isso é ter esse controle e rastreabilidade de produção. Isso na alimentação também seria possível? Hoje nós já temos, como eu estava comentando, já existe Do isso, selo. uma das ferramentas, mas eu concordo com o Rodolfo com essa questão de ter várias medidas de controle. Então, as empresas elas têm alguns programas que a gente chama de controle de fraude, porém, isso precisa ter lá no porto, precisa ter no campo, precisa ter na indústria, precisa ter nos supermercados, porque infelizmente, quando você vai estudar a fundo, a gente também tem adulterações em supermercado. Quem já não escutou essa questão de prazo de validade, de ser isso também é um tipo de adulteração. Então, quando ele fala de várias ferramentas, ou seja, várias medidas para garantir que o nosso consumidor ele realmente não está sendo penalizado por isso. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que ter em consideração. Por mais que a gente tenha aumentado as medidas de fiscalização, de inteligência, de repressão, em conjunto com as autoridades em todos os níveis ao longo dos últimos anos, para combater a entrada desses alimentos e bebidas ilegais no mercado brasileiro, a gente nunca fez tanta denúncia à BCF para as autoridades a respeito de bebidas falsas como ao longo dos últimos 2 anos. Nunca peticionamos tantas notícias crime, nunca acompanhamos tantas operações, mas infelizmente esse mercado continua crescendo além dos nossos esforços. Isso significa que só essas medidas de repressão e inteligência não estão sendo suficientes para mitigar o problema. Eu estou há anos alertando que iria acontecer um problema como esse do metanol, porque os bandidos não têm escrúpulo. Eles misturaram esse metanol com álcool etílico, que é um produto que você não consegue diferenciá-lo do álcool etílico por odor nem por sabor. Então, se esse produto está misturado num caminhão-tanque ou num cilindro num cilindro plástico de armazenamento e depois vai ser usado para fazer uma vodka, um uísque falsificado, você não vai saber que aquilo é um problema até você consumir e parar no hospital ou morrer. É gravíssimo isso que está acontecendo. E só fazer investigação, inteligência e law enforcement não está resolvendo o problema. Então a gente roga às autoridades que tomem medidas para restabelecer essa questão de rastreabilidade com qualquer sistema que esteja disponível, qualquer ideia que o governo tenha. O que não dá é para não ter controle de produção. Isso é um tiro no pé para o governo em termos de arrecadação e principalmente coloca todos os consumidores brasileiros sob risco de ter um problema de saúde grave, como o que vem acontecendo nessas últimas semanas, que vem revoltando o país todo. No caso das bebidas especificamente, essa discussão sobre a rastreabilidade é algo que foi parar no judiciário, envolve um debate que contrapõe ali decisões referentes a Tribunal de Contas, Receita Federal, setor, então isso virou um imbróglio enorme. E um dos argumentos do grupo, pelo menos que é contrário à readoção do modelo que existia até 2016, como o senhor ressaltou, um dos argumentos é de que aquele sistema era obsoleto. E aí me chamou muita atenção, porque em todo momento o senhor não diz exatamente retomar aquele, mas que tem algum. Se a gente comparar com o que existe hoje de rastreabilidade pelo mundo, que modelos a gente pode pensar em trazer para o Brasil? O que é que tem dado certo? Sei lá, o Gonçalo, até eu estava vendo material de produção que o Gonçalo preparou aqui, ele cita ali QR Code, blockchain, enfim, traz esse panorama sobre o que é feito no mundo e que poderia ser trazido para cá também. Eu posso dar um exemplo que a República Dominicana estava tendo perdas de vidas ali em mais de centena por ano com rum falsificado com metanol que vinha do Haiti. Quando isso aconteceu e mais de 300 pessoas morriam por ano no ano de 2021, o governo daquele país, para mitigar o problema, foi atrás exatamente da tecnologia que o Brasil tem disponível. E trouxe essa tecnologia, obviamente, modernizada, instalou naquele país com as tintas de segurança mais modernas, as ferramentas mais modernas, e esse sistema começou a funcionar em janeiro de 2022. De lá para cá, ninguém mais morreu na República Dominicana com bebidas adulteradas. No Brasil, enquanto o sistema funcionou, nós também não tivemos perdas de vida com metanol adulterando bebidas. Mas é o que você bem disse, eu não estou defendendo a retomada da ferramenta anterior, e sim de uma ferramenta modernizada, qualquer que seja ela,
que esteja em estado de arte, pronta para funcionar, que seja colocada no Brasil. Porque um país com as nossas dimensões, nosso tamanho de mercado consumidor, não pode ficar no sistema atual que a autodeclaração impera, onde muita gente sonega, fica fácil você adulterar a bebida, obter insumo para falsificar, e isso é o que vem acontecendo. Então a gente entende que se a gente não aliar a tecnologia nas ações de inteligência e law enforcement, nós não vamos sair do lugar. E ainda tem esse problema que nós estamos vivendo no momento, que na nossa opinião está sendo subnotificado, tem mais gente sofrendo problemas, que está sendo internada em hospitais e atendida com sintomas referentes a essa contaminação, mas que não está entrando nessas contas oficiais. Infelizmente, a gente acha que ao longo do próximo mês, 2 meses, nós vamos continuar tendo casos de envenenamento, de gente parando em hospital, porque essas bebidas estão sendo vendidas em vários estados da federação, os casos não param de ser notificados. Nós temos o governo de São Paulo dizendo que a fonte aqui em São Paulo era um local só, mas pela quantidade de casos notificados, a gente entende que tem outras que ainda precisam ser debeladas. Você teve fontes em Pernambuco, fontes no Sul, fontes no Centro-Oeste, ou seja, a disseminação desse problema no território nacional nos mostra que as fontes são diversas, razão pela qual, infelizmente, a gente acha que esse problema ainda vai perdurar durante o tempo. Trazendo exemplos na parte de alimentos, a gente já tem boas práticas para leite, por exemplo, porque também é um tipo de alimento que também está passível de muita fraude. Então, o blockchain já está sendo usado, tem algumas grandes empresas que já colocaram isso em uso, então traz aí uma boa prática, mas infelizmente ou felizmente precisa de investimento. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente tem que olhar, que a gente precisa investir para que a gente consiga ter essa segurança para os nossos consumidores. A gente teve casos também com mortes, no caso do leite, especificamente, anos atrás, eu acho que uns 2 anos, mais ou menos, né. Era o que Exatamente. exatamente aquele É que o caso? leite, ele é passível de muitas fraudes, então a gente pode ter com água, que é a mais simples, teoricamente inócua, a gente pode ter com formaldeído, para quando você tem questões microbiológicas, então ele pode ter N situações com ácido, com algum tipo de ácido, com no caso da China, que também levou à morte, com melamina, porque ela aumenta o nível de nitrogênio, de proteína, então assim, também ele é muito passível de também adulterações, então é um ponto importante que a gente precisa estar sempre atento. Agora estão falsificando até café no Brasil. Antigamente a gente encontrava única e exclusivamente impurezas no café, um café mais barato, com mais impurezas, né? Mas agora nós estamos debelando aí fontes produtoras de café falsificado. O ramo de suplementos alimentares não para também de ter adulterações. No café, qual é o tipo de Eles adulteram café, eles colocam borra misturada com serragem, aí tem pedaço de inseto, tem contaminação microbiológica, tem outras coisas enfiadas no meio da formulação também para ganhar volume. Exato. O que acontece é o seguinte, então o café ele tem uma quantidade de impureza, ele pode até ter um nível. O que está acontecendo é que eles estão adicionando de maneira incorreta em empresas que não estão idôneas, um número muito maior de impurezas. Quando a gente fala em impureza, seria próprios pedaços, por exemplo, que vêm do campo e está adicionando uma quantidade maior, ou seja, ele não é café. Então, o que você compra são coisas que vêm da agricultura que não estão com aquilo que você está comprando. Esse é um ponto importante. eu como uma consumidora assídua, permanente, constante do café, isso muito me preocupa. Vamos pensar de uma forma geral, porque no caso do café, linhas gerais, eu imaginar que eu cheguei num supermercado, o pacote de café está ali, com todos os rótulos, e Selo isso Abic também. tudo direitinho ali. E aí? Então, o que que acontece, esse é um ponto importante, o que a gente precisa ter, porque no caso do café aconteceu vários pontos. Primeiro que a gente teve menos café, então a gente teve uma questão de chuva, e aí empresas que a gente sabe que não são idôneas vão aproveitar disso, porque para café, quando você torra, ele acaba ficando então numa coloração que você não consegue mais saber o que não é café. Então, o grande ponto nós consumidores é confiar que os órgãos regulatórios estão sendo
estão fiscalizando. O que que eu posso fazer? Se a mesma educação que nós tivemos anteriormente, se está muito barato, e o que que aconteceu? O ponto que estava com rótulo muito parecido e é mistura de café. Não sei se vocês viram, tipo café. Então a gente precisa ter. Tipo café, eu não vi, não. Eu já vi Sim. tipo É bacalhau, igual o creme tipo de leite falso condensado, agora também, né? creme de leite. Eu já vi Exato. tipo tudo, mas tipo café eu não Sim, vi esse. então eu fiz um curso recente que a gente foi depois, estava lá, mistura tipo café, e aí a gente foi ver, gente, não tinha absolutamente nada, e aí depois mas assim, existia uma questão, nesse caso específica, ele colocou, né, ele foi Tá muito informando. exato, então a gente comprou até para fazer essa questão dizendo o que a gente não pode é ter o café no rótulo e ele ser de uma forma enganosa, então a gente tem que ter olhar essas questões, produto de uma qualidade diferente do que é uma adulteração. E não necessariamente porque é tipo alguma coisa vai gerar algum risco, por exemplo, à Não. saúde, desde Não que esteja necessariamente. certificado que é Se aquela tipo, fábrica pronto, seguir você todos os sabe que parâmetros, se tiver tudo controlado. O que ocorre muitas vezes é que produtos chegam ao mercado, em mercados médios e pequenos, principalmente, em regiões de renda um pouco mais baixa, produtos desses são disseminados à venda nesses mercadinhos e aí tem um selo da BIC, mas aquele selo é falso, aquele produto tem um selo CIF, mas é falso, ou seja, a embalagem agrega selos de certificação que não são de verdade. E aí a gente, quando identifica esses produtos no mercado, avisa as autoridades para que sejam recolhidos de imediato. Mas, infelizmente, isso vem crescendo por causa disso que a gente estava dizendo. A capacidade de fiscalização do Estado versus o tamanho do Brasil, a quantidade de municípios e tudo mais, ela nunca vai ser suficiente. Não há o número de agentes necessários, nem ferramentas necessárias para que essa fiscalização seja feita a 100% do Brasil. Nós não moramos na Suíça. O Brasil é um país grande de extensão territorial, grande capilaridade de cidades, capacidade de distribuição das quadrilhas, enfim. Então, nós temos que investir cada vez mais nos processos de certificação, nos processos de rastreabilidade, para que a gente possa garantir o que está chegando para o consumidor. Se a gente não fizer isso, tudo que a gente fizer vai mitigar um pouco o tamanho desse problema, mas nós não vamos conseguir salvar a população, garantir 100% a procedência e a qualidade dos produtos que a gente consome. Num país como o nosso, onde falta ainda muita coisa em relação à segurança pública, em relação a poder fazer um controle mais efetivo sobre tudo que está no mercado brasileiro, a gente tem que investir em tecnologia e agregar isso no trabalho que já vem sendo feito. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir mitigar esse problema a um nível, entre aspas, tolerável e que dê uma segurança para os consumidores. E o que traz mais risco para o consumidor? Não sei se é possível fazer essa diferenciação. O produto adulterado ou o produto falsificado? O gato por lebre, ele traz sempre um risco de saúde pela má manipulação, por falta de parâmetro no manuseio daquele produto, né? Na produção do produto legal. Mas ele não tem na sua composição nada que mate o ser humano via de regra. Já no caso dessas destilarias clandestinas, você não pode garantir absolutamente nada do que está dentro da garrafa. Vou dar um exemplo. O falsário há muitos anos faz o uísque falsificado com álcool etílico, éter, iodo e corante caramelo. Agora, quem garante que aquele álcool etílico é álcool etílico puro, que aquilo não é álcool anidro de posto, ou que aquilo não é um álcool contaminado com metanol, que foi batido junto para ganhar volume? Hoje em dia, infelizmente, nós não podemos garantir isso. Então, essas destilarias clandestinas precisam ser fechadas. Não há outra maneira da gente mitigar esse problema para o consumidor final. É um produto altamente nocivo, como é também nocivo o caso, por exemplo, que ela citou do leite, quando é metido com ele. Teve um caso de um leite com soda cáustica no Rio Grande do Sul, que Exato. matou gente. Exatamente. E o próprio caso da contaminação com metanol, o último que o Brasil viveu, foi em 1995. Quando algumas cachaçarias na Bahia produziram cachaça com metanol, 35 pessoas morreram. Foi inclusive o meu pai, que advogado especialista nisso à época, que ajudou a polícia a pegar essas quadrilhas e acabar com esse problema. Aí de lá para cá, estou falando aqui de 30 anos, em 30 anos nós não havíamos tido mais nenhum problema desse nível no Brasil, como nós estamos vivendo no momento, que é uma calamidade pública. Agora, para que a gente volte a ter esse tipo de problema, fica muito claro que isso está ocorrendo por quê? Porque não tem controle, porque você tem uma fiscalização que não é tão eficiente como deveria ser. As autoridades
em cada nível fazem o seu papel? Fazem. Todos os agentes que tentam fazer esse controle conosco ou sozinhos são abnegados, fazem o seu trabalho de maneira exemplar, mas eles são poucos. E eles não têm muitas vezes os equipamentos que eles necessitam para trabalhar, não tem, falta um pouco de vontade política de investir mais nisso, para que a gente possa fazer um controle mais efetivo do que está no mercado. Isso nos preocupa porque no que nos cabe enquanto sociedade civil organizada, nós nunca fizemos tanto, nunca investimos tanto nisso, nunca a indústria custeou tantas ações. A mesma forma eu posso falar da equipe de vigilância do mapa, que nunca trabalhou tanto, as equipes das delegacias especializadas que trabalham conosco, idem, mas 30 agentes para um estado como São Paulo é nada. Você ter 20 agentes numa delegacia do consumidor no Paraná, por exemplo, também não é nada, frente ao tamanho do estado e à quantidade de desafios. Por isso a gente insiste que você tem que pegar e aliar para tudo isso que está sendo feito ferramentas à disposição do Estado para que a gente possa coibir isso. Não adianta só fazer inteligência e law enforcement. A gente não adianta também, durante as investigações, só fazer o follow the money, seguir o dinheiro do crime organizado. Nós temos que instituir no Brasil o follow the product, que é exatamente o que o MAPA tenta fazer, o que o CIF faz, o que a BIC faz e o que o Sicob fazia nas bebidas. Nós precisamos garantir esse produto da fonte ao consumidor final. Enquanto nós não fizermos isso, tudo que nós estamos fazendo vai sim enfrentar isso, mas nós não vamos conseguir diminuir o tamanho do problema e o desafio que nós temos pela frente. Quando o senhor diz é preciso fazer seguir a bebida, seguir o produto, né? Vamos falar o produto de uma forma geral, mas eu vou puxar aqui a bebida para tentar entender o seguinte: quando fala seguir o produto, seguir essa bebida, dá para a gente ter uma ideia hoje, até sei lá, se em termos percentuais, de quem está revendendo esse produto, quer dizer, que está levando, porque tem um que produz, Claro. aí, né, adulterado, vai ter alguém que vai levar isso ao consumidor final, ou esse consumidor final já está comprando diretamente de quem adulterou. Essa cadeia, como é que ela está operando hoje? E no caso, se há esse revendedor, obrigatoriamente esses revendedores sabem que estão vendendo produto adulterado, ou eles também podem estar sendo enganados? Na maioria dos casos, os donos dos estabelecimentos que revendem esse produto sabem que estão vendendo um produto falso porque eles compram sem nota, sem procedência, a preço vil, para aumentar sua margem de lucro na venda ao consumidor final. Aí o indicador é o preço, né? Quando ele Sim, compra muito mais exatamente. barato. E a falta de origem também, porque a pessoa que compra isso para revender no seu mercado, ou na sua distribuidora, ou no seu bar, e não tem uma nota fiscal de origem desse produto e pagou 30% do preço do produto original, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Você tem aí, desde a entrada do crime organizado nesse setor para valer, como já havia acontecido no setor de cigarros, combustível anteriormente, você tem aí um agravante nas periferias que são as montagens dessas adegas, né? Por parte do crime organizado, que monta essas adegas, que são a ponta para Distribuidoras. revender esse produto ao consumidor final e ainda lavar dinheiro do crime organizado. Quando você fala dessa distribuição em escala maior para bares, mercados, restaurantes, aí você está envolvendo distribuidoras que também estão comprando esse produto, elas têm uma nota fiscal do produto original que elas compram, aí elas põem lá, por exemplo, 40%, 30% de produto bom ali dentro, mas tem ali 60% de produto ruim. Se vier uma fiscalização, eles têm uma nota de origem do produto bom que justifica aquele estoque, mas ao mesmo tempo eles estão vendendo um produto ilegal. Isso, infelizmente, é praxe. A gente vem acompanhando isso nas fiscalizações efetuadas. Você tem muita gente que tenta ganhar dinheiro à margem da segurança e da saúde das pessoas. E, via de regra, quem vende esse produto ilegal sabe sim que está vendendo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que cabe para os alimentos, bebidas, mas para outros produtos. Até o advento da pandemia da Covid-19, cerca de 10% do volume total de produtos ilegais que chegava aos consumidores finais chegava através das plataformas de e-commerce e mídias sociais. Com as mudanças de hábito dos consumidores naquele momento, foi crescendo muito a participação dessas plataformas de e-commerce nesse sentido, e elas alegam que não são responsáveis pelos produtos vendidos por terceiros, certo? Hoje, 34% do volume total de produtos ilegais que chegam aos consumidores chega através das plataformas de e-commerce e mídias sociais. É muita coisa, é mais de um terço.
Ao mesmo tempo que você tem plataformas que têm um certo compliance, tentam combater as fraudes e colaborar com as autoridades, como aqui, por exemplo, eu posso citar o Mercado Livre, que tem uma área de combate à fraude, trabalha conosco, trabalha com a Senacom, trabalha com o MAPA, trabalha com outros órgãos. Você tem outras plataformas que não têm nenhum compliance, que vendem qualquer coisa a qualquer preço. Isso é mais um meio dessas bebidas ilegais, desses produtos chegarem ao consumidor final. Isso facilita o escoamento desses produtos para esses consumidores, muitas vezes de maneira direta, e agrava o problema que nós estamos vivendo agora mais ainda. Então, nós temos que entender que hoje não é só combater essas distribuidoras, essas pontas de venda e essas adegas do crime organizado. Nós temos que atuar também junto às plataformas. O governo tem que, de alguma maneira, criar algum mecanismo de rastreabilidade do que é vendido por elas diretamente aos consumidores. Por isso que a gente insiste tanto, Gonçalo, na gravação física do produto, porque senão, como que nós vamos garantir que aquele produto que está saindo daquele e-commerce, chegando no consumidor final, é um produto original? Não tem como. Vou dar um outro exemplo para vocês. A bebida importada, ela tem um selo de IPI, que é colocado nela quando ela entra no país, né? A Receita fornece para que a bebida seja vendida. A Receita Federal não atualiza os mecanismos de segurança do selo de IPI de bebidas no Brasil desde 2016. Eu estou falando aqui de 9 anos sem nenhum tipo de atualização de segurança. Por isso que nas adegas e nas destilarias clandestinas que estão sendo pegas essas últimas semanas, tantas delas você está encontrando selos falsos sendo colocados em garrafa. Você não pode flexibilizar os mecanismos de segurança e fiscalização que você tem para mitigar o mercado ilegal. Muito pelo contrário, o governo devia estar modernizando isso todo dia para que a gente possa ter mecanismos confiáveis de segurança para garantir o que está chegando no consumidor. Você não pode ficar 9 anos sem atualizar um selo de IPI. Então, falta um pouco de vontade política, falta um pouco de entendimento por algumas partes do setor público e privado para a gente chegar num denominador que garanta essa segurança. Eu acho que esse caso agora que nós estamos vivendo e esse impacto de saúde pública, essa calamidade, vão servir para que hajam conversas a respeito, seja no Congresso, no Senado, ou mesmo no Ministério da Agricultura, para que nós possamos atingir um equilíbrio nesse sentido, para melhorar o que a gente tem de garantia da procedência e qualidade dos produtos. Eu gostaria de colocar um ponto que foi muito interessante da sua pergunta. Quando a gente fala de adulteração e falsificação, acho que é importante trazer um pouco da educação, que é o seguinte: então, o que que é fraude? Fraude é tudo aquilo que tem uma motivação econômica. E dentro da fraude, eu posso ter adulteração, posso ter falsificação. Então, são formas diferentes da gente ter um tipo de fraude. Então, acho que é importante só a gente trazer isso, porque, assim, como eu comentei, como é um tema que já vem há muito tempo, tem vários tipos de fraude. Tem diluição, tem substituição, tem rótulo diferente, tem quando a gente também coloca outras informações para que a gente saiba, então, o que que é fraude, o que que é um produto falsificado, o que que é uma adulteração. Então, adulteração é tudo aquilo que foi com a questão de motivação financeira. E é importante ressaltar para a população que nos escuta e nos vê que ainda bem que o grosso do mercado ilegal de bebidas é a adulteração gato por lebre, que não é o que proveniente dessa fábrica clandestina, dessa destilaria clandestina que ceifa vidas. Ainda bem. Mas essa questão das destilarias clandestinas vem crescendo e é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Por enquanto, o grosso das bebidas ilegais no mercado brasileiro é o que você bem explicou, gato por lebre, né? A troca de rótulo e tampa no caso de cerveja, vender uma vodka de baixa qualidade na garrafa de uma vodka de alta qualidade e preço maior. Ainda bem que esse problema é um problema menor, entre aspas, do que esse problema que a gente vem vivendo. Agora, se a gente não tomar medidas corretas, isso tende a piorar. E é isso que está nos preocupando no momento, porque a saúde e a segurança da população tem que estar em primeiro lugar. Renata, você mencionou que esse é um problema assim, já histórico, já vem há muito tempo, e é uma questão complexa, mas eu queria ouvir a sua opinião a respeito de quais medidas seriam assim prioritárias, o que deveria ser feito primeiro, de forma mais urgente, para minimizar um pouco esse problema da adulteração e da falsificação. Um ponto principal que o Rodolfo trouxe bastante, esse é um caso de polícia. Então, isso acho que é importante. Então, nós, enquanto consumidores, a gente precisa realmente
é informar. Então, se a gente vê algo diferente, a gente precisa começar a trabalhar nisso. Eu sei que várias pessoas agora, como a gente está com essa calamidade pública, já estão desenvolvendo métodos rápidos para a gente conseguir detectar isso. Lógico que, como consumidor, a gente não vai fazer esse investimento. Então, assim, toda vez que acontece algo muito sério como isso, a gente começa a se preparar. Então, ou seja, tem agora uma questão de tecnologia que precisa ser feita, tem uma questão regulatória. Quando eu falo regulatória, é essa questão dos órgãos públicos também começar a entender, colocar mais fiscalização, eu acho que é uma das formas. Então, eu vejo que é um problema complexo, não é multifacetado, mas a gente precisa, primeiro, enquanto consumidores, viu algo que avisa, então realmente denuncie, porque é um caso de polícia. Então, ou seja, essas pessoas vão ser realmente culpadas e vão ter todo um processo. E tem essa questão da tecnologia que a gente precisa também ter muito. O que a gente pode, através disso, usar essas tecnologias na indústria, em todos os setores, para a gente minimizar. Eu vejo que então são várias ações complexas em relação a isso. Vocês diriam que diante de todo esse momento de tensão, isso vai gerar de fato uma mudança, por exemplo, no hábito de consumo, dos brasileiros? Já está acontecendo, né? Porque Mas assim, acho que isso de forma perene, porque eu acho que de imediato tem o susto, né, tem o Uhum. medo. olha, eu vejo que a gente precisa também educar, porque, ou seja, como você comentou, né, a gente tem vários amigos que, olha, não vou mais consumir destilado, não vou mais consumir nenhum tipo de bebida. Eu vejo que, assim, a gente já viu isso para outros tipos de alimentos, por exemplo, o leite. Eu já vi casos, não vou mais consumir determinado produto porque pode ter. Então, assim, não vejo que isso vai ser a longo prazo. O que eu vejo é que a gente vai estar muito mais educado, a gente vai trazer mais informações para que a gente então esteja mais atento. Então, o que eu acho que a gente tem que aproveitar é nos educar, começar a entender quais são os pontos que a gente vai fazer, mas não vejo que isso vai acontecer, porque quando eu produzo de maneira segura, a gente sim pode usar, pode consumir bebida, mas o que a gente não pode é quando está realmente falsificado, adulterado, como nós estamos vendo. Então, eu vejo dessa forma. O consumidor brasileiro, ele toda vez que tem um problema grave como esse de agora, com grande repercussão junto à opinião pública, isso acaba nos ajudando a educar o consumidor, a conscientizar o consumidor. Eu estou insistindo para todo mundo que fala comigo que a pessoa não precisa ficar trancada dentro de casa com medo de sair para beber ou frequentar algum lugar. Desde que ela vá num lugar onde ela confia, sempre consumiu, conhece a procedência das coisas, o dono, sabe que aquele local é sério, ela não pode ficar trancada dentro de casa com medo de sair, de tomar uma caipirinha, alguma coisa. Ela tem que ir em locais de extrema confiança, que ela sabe que os produtos têm procedência, que ela está acostumada a frequentar há anos, que nunca teve um problema. Porque senão nós vamos ver esse setor todo de bares, hotéis e restaurantes quebrar. Tem um projeto de lei aqui em São Paulo do deputado Olim, que está estão estudando a possibilidade de que essa questão das garrafas, por exemplo, fique a critério fique a responsabilidade para o dono do bar destruir as garrafas para que elas não sejam reaproveitadas pelo crime organizado. Eu, nessas discussões, estou dizendo, já existe um processo muito bom de logística reversa feito pela Abvidro, que tem pontos de coleta espalhados por grandes cidades brasileiras. Tem um processo de logística reversa da própria Abrab também para pegar essas garrafas e reciclá-las. O que tem que ser feito é ampliar esses programas e manter isso a cargo da indústria, até porque quem vai reutilizar essas garrafas depois é a própria indústria, né? Não adianta você repassar essa conta, essa responsabilidade para o cara do barzinho, para o cara da padaria, que isso vai criar um problema logístico ainda maior, na minha opinião. Então a gente tem que pensar em alternativas para conscientizar a população, os donos de mercado, de bares e todos, mas para trabalhar no que já existe e funciona, como é o caso desse programa de logística reversa do setor das fábricas, para poder não permitir que essa garrafa chegue também nas quadrilhas de falsificadores. Agora, toda e qualquer medida que seja tomada nesse momento vai ter um impacto maior, porque nós estamos vivendo uma crise de saúde pública relacionada às bebidas ilegais. Isso tanto é verdade que as últimas 2 semanas houveram 2 comissões discutindo o assunto, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, para majorar as penas de quem falsifica bebida e estudando também a questão do controle de produção de bebidas. Isso é importante, o Brasil precisa discutir isso para que nós tenhamos medidas efetivas para mitigar essa situação.
É curioso porque assim, né, é curioso e lamentável, porque vocês deixaram aqui de forma muito clara, não é nada que começou ontem. Existe, aí falta a fiscalização, não tem gente suficiente, Não enfim. tem controle de Aí você produção. vê vem toda uma discussão em termos de congresso, "Ai, vamos aumentar a lei disso, a penalidade para prisão disso ou daquilo", mas é só depois que morreu gente. Quer dizer, há quantos anos se sabe, décadas que se sabe. Eu ia falar isso, precisou morrer alguém para que tomassem atenção para esse assunto, que a gente já vem brigando há tanto tempo e alertando para esse perigo disso acontecer. Infelizmente, o Brasil funciona assim, só quando você tem perda de vidas ou um caso de calamidade, é que as coisas ganham prioridade para que elas sejam discutidas. E isso precisa ser discutido de maneira emergencial, porque nós não estamos falando aqui de um produto ou de um problema que está impactando 5% da população. Estamos falando de algo que impacta todos nós, porque é muito difícil alguém que não consuma um vinho, uma cerveja ou algum tipo de bebida alcoólica. A maioria da população brasileira as consome, está com medo e precisa de soluções para que o setor não quebre, seja quem fabrica, seja quem revende, e o governo também precisa controlar isso melhor para poder tributar isso de maneira adequada e poder garantir a saúde e a segurança de quem está consumindo o produto na ponta final. Eu acho que um ponto também importante é não ter uma generalização, porque hoje a gente não está consumindo nenhum tipo de bebida. Então a gente escutou alguns tipos de bebidas porque tem um percentual de álcool maior, que é o 40%. A gente está falando de vodka, está falando de cachaça, mas tem, por exemplo, a cerveja e o vinho, eles não foram objeto, porque eles têm uma quantidade de etanol menor. Então acho que é importante também, então, nós enquanto profissionais da área, explicar que também não é uma generalização, porque a gente, enquanto isso, tem escutado pessoas: "Não, não vou mais tomar cerveja, não vou mais tomar vinho, não vou tomar", e não é isso. Acho que a gente também tem que ter essa conscientização de que tem alguns tipos, mas tomando de locais que são sérios, éticos, que não tem problema. Acho que a gente também não pode também de ser 0 ou 100, a gente tem que tomar esse cuidado. E é perfeito esclarecer para toda a população que até o presente momento as denúncias referentes à intoxicação por metanol no estado de São Paulo têm a ver somente com bebidas destiladas, com gin, vodka e uísque. Lá no Nordeste, com gin, vodka, uísque e cachaça, até o presente momento. Não há e nem houve nenhum caso nesse meio tempo dessa crise de calamidade que nós estamos vivendo, envolvendo bebidas fermentadas, ou seja, nada de uísque, nada de cerveja, nada de vinho, nada de espumante. Por enquanto, nós não temos nenhum caso e nenhuma suspeita referente a esses produtos de contaminação por metanol. No passado a gente já teve um caso com cerveja, vocês vão falando e eu A vou me Baker, em lembrando, Minas não foi Gerais. em Sim. Minas que também Formaldeído foi. na produção da cerveja, morreu Exato. muita gente. Foi. Agora, é o que a gente disse, se você não tem controle, qualquer coisa pode acontecer. Até numa fábrica legal, essa fábrica pode sofrer uma sabotagem, como é o que eu acho que aconteceu no caso da Baker. Acho que teve Que decisão já judicial nesse sentido, já, né, já. que foi uma sabotagem, acho. Isso. Então, assim, a gente não pode garantir que não vai haver um problema novo. A gente tem que criar ferramentas para tentar coibir que isso aconteça. Ponto. Exato. O que eu acho que é importante a gente sempre olhar, existem medidas, tem várias medidas de controle estabelecidas para garantir. Então, o que a gente tem que fazer é colocar tecnologia, trabalhar junto, muito próximo do governo, dos órgãos regulatórios, para fiscalizar. Isso que é importante, porque senão a gente não vai sair de casa. Porque assim, a gente tem que garantir que nós temos um controle e que sim está sendo seguido. A segurança precisa ser mantida. Acho que esse é um ponto importante também da gente conscientizar os nossos telespectadores. Só queria repassar algumas orientações que vocês deram aqui ao longo da conversa para o consumidor, assim, ali na hora da prateleira, o que que ele poderia olhar no produto? Olhar o nível da garrafa, o nível Isso. do líquido, olhar o selo, 3 ou 4 pontos, assim, mais Gonçalo, os importantes. principais são, primeiro é o preço, né? Que nós dissemos. Se estiver muito baixo, desconfie, porque no país com a carga tributária do Brasil, mágica não existe. Produto com preço baixo é falso ou é roubado. Segundo, olhou para a garrafa, tá diferente. Tá com o nível mais baixo do líquido na garrafa. O selo de peito tá mal colado. O lacre está mal colocado. O rótulo está torto. Tem alguma característica ali que você não está habituado a ver naquele produto que você sempre consome? Não compre esse produto. Denuncie para o saque da indústria ou nos canais da BCF. Você fazendo isso, você se resguarda de ter um problema com a sua saúde, sua segurança. Se o consumidor tomar esses pequenos cuidados, ele
já consegue garantir grande parte da sua incolumidade física. Agora, se ele não prestar atenção nesses detalhes, ele infelizmente nesse momento está sujeito a adquirir uma dessas bebidas ilegais. Acho que só ressaltar a questão do rótulo, né, de bebidas, realmente olhar a questão se está lá com o rótulo do Ministério da Agricultura, acho que é uma forma de coibir essa questão de clandestinidade. Acho que é um dos pontos adicionais ao que o Rodolfo comentou. Eu vou reforçar, aproveitar aqui também que o Rodolfo tinha passado alguns canais, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Tem também um atendimento WhatsApp. pelo WhatsApp, que é o DDD 11, o número é 99171 4526. 99171 4526 DDD 11. Ou para quem faz, aí eu vou insistindo, quem tem o hábito de dizer o primeiro 9 separado, 9, né? 9 9171 4526 9 Disque 9171 denúncia da ABSEF. 4526, que é o disco denúncia da ABCF. Ele passou aqui também em rede social, que é o @ABCF_associação, no caso sem cedilha, sem acento. Eu queria agradecer pelo espaço. A ABCF é a entidade mais antiga de luta contra o mercado ilegal no Brasil, atuante desde 1992. E nós temos aí um histórico de trabalho em conjunto com as autoridades para tentar proteger a nossa população de consumir produtos que vão lesar a sua saúde, a sua segurança. Colaboramos com as autoridades em todos os níveis e vamos continuar fazendo esse trabalho. É importante que órgãos sérios como o Estadão deem esse espaço para esclarecimento da população sobre esse momento terrível que nós estamos vivendo. Isso nada mais é do que a face mais sombria do crime organizado, que é quando se ceifam vidas a troco da ganância de alguns e inação de outros. Isso não pode continuar. Esperamos que a população se conscientize disso e não adquira produtos ilegais, porque quando você adquire qualquer produto ilegal, você está pondo dinheiro na mão do mesmo bandido que traz violência para os nossos grandes centros urbanos, você está dando dinheiro para o crime organizado cada vez mais comprar droga, arma e trazer violência para dentro das nossas cidades. Proíba e tome cuidado com os produtos ilegais. O barato sai muito caro nesse caso e nós temos que estar cada vez mais conscientes da nossa cidadania, de não deixar isso chegar nas nossas cidades e trazer perigo para a saúde e para a segurança das nossas famílias. Agradeço muito pelo espaço. Muito obrigado. Rodolfo Ramazini, diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Renata Cerqueira, membro da Comissão Técnica de Alimentos do Conselho Regional de Química em São Paulo e professora da Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Muito obrigada a vocês dois. Muito obrigada. Agradeço também ao repórter de Metrópolis, o Gonçalo. E, claro, agradeço a você que nos acompanha até aqui, toda quarta-feira, sempre um episódio novo do Dois Pontos, como você sabe. No Dois Pontos, trazemos sempre dois convidados para discutir a fundo algum assunto. Não precisam ser pessoas com pontos de vista antagônicos, podem ser complementares. O importante é discutir a fundo cada um dos assuntos, trazer orientações, como vocês viram aqui, e ajudar você também a adotar os seus posicionamentos, cobrar das autoridades e das demais pessoas que precisam ser cobradas sobre cada um do tema e adotar também as próprias posturas, principalmente quando a gente fala de um tema tão importante, né, tão perigoso como é isso que a gente está vivendo neste momento. Muito obrigada uma vez mais, até semana que vem.